Batemos um papo com o Elcio Coronato. Ele já passou pelo Kibiloco, MTV, SBT, Legendários e muito mais. Ele inovou com seus testes fazendo câmeras escondidas e já foi copiado por muita gente. Então se inscreve aqui no Feira Livre TV e aproveite o programa. Feira Livre! Aô, Feira Livre! Tamo aí, Max, mais uma semana e o convidado é mais do que especial. Quem que você trouxe aí para hoje, Max? Pode crer. O cara que a gente tá tentando trazer já faz um tempinho aí. Daí a pandemia começou a apertar de novo, a gente queria trazer ele aqui no estúdio, mas vamos fazer online, que também dá pra trocar um papo bom. Esse cara tem muita história na internet, muita história na TV. Tô falando dele, Elcio Coronato. Seja bem-vindo ao Feira Livre. Pô, valeu. Foi isso mesmo. Eu falei com o Bonami, eu quero ir no estúdio, eu gosto de ir presencialmente. Eu faço exame direitinho, nunca peguei nada, tô limpinho. Mas não rolou ainda. Eu falei, então vamos fazer a distância aí pelo Google Meet. Eu lembro que quando o Fernando Mulaert veio aqui, eu acho que no dia seguinte ele foi lá gravar com você. Então, tipo, ele tava tranquilo naquela época, né? Eu acho que você grava na Snack, lá deve ter tudo tem exame lá, sim. Mas a gente gravou já foi em março, sei lá. Então, já agora, desse ano. Não faz tanto tempo que eu gravei com ele. Fevereiro, por aí. É que deu uma baixadinha lá em janeiro, né? As mortes começaram. Depois começou a explodir de novo. Março, mais ou menos, março que deu comecinho finalzinho de fevereiro, acho que passou o carnaval que deu aquele pico lá que a gente entrou na linha roxa. E aí o Mulaert foi bem nessa fase aí que tava de boa e agravou. Aí depois que entrou na roxa aí complicou demais. Mas tá melhorando, sou otimista com isso aí. Tem que melhorar. Pessoal, queria lembrar para vocês, para se inscrever aqui no canal, se inscreve aqui no Feira Livre TV, para quem sabe a gente chegar a 1 milhão de inscritos igual o canal do Elcio, né? Um dia quem sabe. Eu tô migrando, aliás, vou aproveitar aqui, já que você falou o pessoal se inscrever, eu tô migrando o meu público para o meu outro canal, que tem um canal Elcio Coronato. Eu criei um canal podcast do Elcio, porque esse algoritmo é um safadinho, esse algoritmo quer ferrar a gente. Eu tava falando agora com o André Marinho do Pânico, ele tava me perguntando umas coisas assim, eu tava falando, mano, o algoritmo ele te obriga a você, meu canal tem um conteúdo muito variado, e o algoritmo do YouTube tá obrigando a você ter sempre o mesmo tipo de conteúdo, o mesmo tempo de vídeo, enfim. Por isso que tem o canal dos podcasts, tem os canais de corte, enfim. Então, tô convidando vocês a se inscreverem nos meus outros 2 canais, podcast do Elcio e cortes do podcast do Elcio. Ô, Elcio, isso tava até na minha pauta, era uma dúvida pra mim, tipo, por que você fez o canal podcast do Elcio se você tem um canal com 1 milhão e pouco, e você já fazia um conteúdo, já tava produzindo um conteúdo de bate-papo já faz um tempo lá. Então era uma dúvida minha, é por causa do maldito algoritmo mesmo. Então, por exemplo, meu canal, ele tem, o Zuckerman, entrevista com o Zuckerman, 2 milhões de views, 2 milhões, com o Bola, 700 mil, Comandante Luca, 1,5 milhão, pela Ivan Moré, não foi muito bem, deu 40 mil, aí beleza, aí voltou da pandemia aí, esse ano, começou a dar 2 mil views cada entrevista. Nossa, o canal com 1 milhão e 300 mil inscritos. Como você... não existe, né, cara? E lá ele fala que o meu canal, ele tá... Dá pra você ver lá na configuração quantas pessoas habilitaram de receber todas as notificações. Lá tá escrito que acho que é 40%, 50% das pessoas, dos inscritos. Cara, 1 milhão 340 mil. Se vocês forem bons de matemática aí, 1% seria 10 mil, né? Mais ou menos. 13 mil, né? 13.400. Se fosse, se 1% dos inscritos vissem, teria 13 mil. Tá dando 0,1, 0,2, 0,3, é muito pouco, é surreal. Então, o número de inscritos passa a não valer mais nada. O que vale é o seu conteúdo. E se você quiser trabalhar com o algoritmo, e se você quer trabalhar com o YouTube, você tem que seguir ele, não adianta. Eu até demorei para fazer isso, se você parar para pensar, porque eu não queria, eu fiquei resistindo a isso, né? Então, é uma decisão difícil, né, cara? Começar do zero não, porque você tem toda a sua bagagem, todo o pessoal, os seus contatos, né?
Mas pô, 1 milhão e pouco, né? Muita coisa. O canal tá lá, o canal continua. A ideia qual que é? A ideia que eu tive? Assim, o meu canal, que tem 1.340.000, ele vai ser um canal de pilotos, digamos assim, vai. Eu vou fazendo as coisas, vou jogando lá, como já é. Na verdade, o canal é isso já. E aí, vamos supor, vou investir nesse formato. Aí eu vou ter que abrir um canal. Infelizmente, o YouTube nos obriga a fazer isso. Agora, pode ser que ano que vem mude, né? De novo, então... Sim, muito doido isso, muito doido. Ô, Elcio, deixa eu falar como eu te conheci, que eu sei que você já veio de antes, tem bastante tempo aí, mas a primeira vez que eu te vi, eu acompanhava muito o Kibi Louco, o blog, né? Então foi no Kibi Louco Repórter. Eu já gostava pra caramba, eu lembro até que você fez um do Juca, tem um amigo meu que até que deu uma entrevista pra você, falando de que o preço da maconha tá muito alta. Então, eu gostava muito dessas matérias do Kibi Louco. Como é que era trabalhar lá com o Kibi? Sensacional, o Kibi... Bom, como eu conheci o Kibi, resumindo muito, eu tinha um site que chamava TV Caos. O TV Caos era um site que eu inventei, que eu criei antes de ter YouTube, né? Subi os vídeos lá. E o Kibi um dia viu e postou no blog dele. Eu mandei e-mail para ele, a gente começou a se falar por mensagem, nem lembro, por e-mail, ou CQ, MSN, alguma coisa do tipo. E falou, pô, quando você estiver em São Paulo, dá um alô, né? Resumindo muito a história. Aí, porque o Kibi Louco, o repórter, foi em 2008, e esse meu primeiro contato com o Kibi foi em 2002, então teve um tempão aí no meio para surgir o Kibi Louco Repórter. Aí a gente sempre conversou, o que eu estava fazendo eu sempre falava para ele acompanhava o meu trabalho, eu acompanhava o trabalho dele, a gente mantinha contato, mas a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente. E, cara, uma coisa também que é interessante, eu pensei agora aqui, cada vez mais as pessoas, que agora a pandemia mudou isso, mas até antes da pandemia, as pessoas viajam com uma facilidade, né, de uma cidade para outra, tipo, para um outro país, para a Europa, enfim, com muita facilidade, né? Por exemplo, eu lembro, nessa época, no começo dos anos 2000, acho que eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro, né? Nunca tinha ido. Depois dessa época eu já fui, nem sei quantas vezes eu fui para o Rio, já fui, voltei. Então, quando você vier para São Paulo, então parecia, né? E demorou anos para ele vir aqui, estar aqui, enfim. E aí eu tinha feito um teste o Cazé foi convidado para apresentar o CQC, não sei se você conhece essa história. O Cazé foi convidado. Sei. Então, o Kazek foi convidado para apresentar e ele me indicou para ser um repórter, ou talvez até um da bancada ali, do lado dele. Eu confesso que eu não mandei muito bem no teste, estava meio nervoso, porque eu conhecia o CQC, eu era um dos poucos ali que conhecia realmente o CQC argentino, né? Tanto que quando a produtora me ligou, com sotaque, falando em português, mas com sotaque espanhol argentino, eu já falei, ela falou que era um programa argentino, mistura jornalismo com humor, eu falei, o CQC, caia quem caia, que é o nome argentino. Como você sabe? Falei, humor com jornalismo argentino, só pode ser, então eu já sabia, fiquei com uma pressão grande, fiz o teste, não mandei bem, aí eu peguei e sabia que não tinha mandado bem. Por conta, eu gravei uma matéria. Eu peguei, chamei um amigo meu, gravei uma matéria. Nessa matéria, eu tô com uma gravatinha preta, óculos escuro preto. E era sobre uma coisa que o Clodovil tinha criado uma lei lá, uma proposta de lei para fazer exame de próstata, um negócio assim. Era uma piada pronta. E eu entrevistei as pessoas nas ruas, na Avenida Paulista e tal. E pronto, mandei para eles. E, coincidência, o Kibi estava em São Paulo e ele falou, pô, vamos fazer um quadro no Kibi Louco e tal. O Kibi de Ouro, ele tinha uma parte do canal dele, do blog dele, chamava Kibi de Ouro, que era tipo Framboesa de Ouro, que era dar o prêmio para os piores, né? Então tinha lá, Kibi de Ouro, música, aí sei lá quem era na época. Luca, tô nem aí, nem lembro, sabe? Alguma coisa assim. Aí... eu falei, pô, legal, vamos fazer. Ele falou, vou mandar fazer um troféu, um Kibi de Ouro, aí você vai lá e entrega o Kibi e tal. Eu falei, não, beleza, vamos fazer. Aí eu falei, eu contei pra ele a história do CQC e mostrei o vídeo pra ele, que eu tinha gravado.
Aí ele cagou de rir e falou, isso é demais, é isso, quibe de ouro nada, é isso. Esse é o quadro. Esse quadro se chama Quibe Louco Repórter. Falei, legal, quando a gente começa a gravar? Não, vai começar a gravar nada, a gente vai pôr esse no ar agora. Daí ele já ligou pro Jacaré Banguela, a gente tava num hotel, eu tava lá no hotel que ele tava hospedado, lá no... perto do Morumbi ele tava. Aí já ligou pro Jacaré Banguela, né, o Rodrigo Fernandes, tal, faz uma vinheta aí, Quibe Louco Repórter, tal, mandou a minha edição, ele mandou pro Rodrigo, eu tinha já editado, mas aí o Rodrigo deu uma enxugada assim na edição, colocou uma trilha, colocou uns efeitos, meteu uma vinheta, jogou no ar. Aí bombou esse quadro. Aí eu fiz durante muitos anos esse quadro no YouTube, numa época que não tinha nada no YouTube. Tem vídeo de 1,5 milhão de views desse quadro. Aí quando eu cheguei a fazer de novo, eu fiz ele nessa época em 2008, mas durante 2012, se eu não me engano, teve alguns episódios que a gente fez, assim, eu já tava no Legendários, mas a gente falou, vamos fazer uma leva de Quibe Louco Repórter, tipo, e a gente chegou a fazer alguns também. E isso, a forma de fazer o Quibe Louco Repórter não é, assim, na televisão eu tenho duas coisas principais que eu fiz, tem mais, mas as principais coisas são as câmeras escondidas, que são os testes, que é o que eu fiz principalmente no Legendários e no Hoje em Dia, na TV, e o formato do Quibe Louco Repórter, que é o mesmo do Coronhada Repórter, que é o mesmo da MTV, e que é o mesmo que eu fazia no programa da TV do Quibe Louco, que era o Show do Quibe, que passava na TBS. Então, basicamente, fiz esses dois formatos assim na TV, que são coisas diferentes. Esse de repórter, você falou que o primeiro foi... Ele colocou no ar aquele que você já tinha feito. Mas os próximos você roteirizava, ou você era no improviso, você com uma pauta na cabeça? Como que funcionava? Era eu e ele, eu e o próprio Kibe, que a gente decidia a pauta, escrevia, e tinha um macete para fazer isso, né? Porque o que acontece? Eu sou editor também, né? O meu primeiro trabalho em televisão foi como edição. E, cara, eu sempre falo isso. Para mim, o profissional mais importante ali da cadeia de um produto audiovisual não é o apresentador, não é o diretor, não é o produtor, é o editor. Quando se trata de um programa editado, né? Porque quando um programa é ao vivo não tem editor. Assim, se tiver matéria, tem, mas quando se trata de um programa 100% ao vivo, não tem edição, né? Ou um talk show, né, tipo de televisão, também a edição não conta tanto, mas se for um programa como o Pânico era, o CQC, o editor é muito importante. Eu era editor. Então, quando você tem a cabeça do editor, você tá vendo o que você tá fazendo, você já tá vendo o olhar pelo último cara da cadeia. Então, quando você começa o processo já com o olhar do último cara da cadeia, é outra forma de fazer. Então, isso dava muito diferencial em todos os meus conteúdos, na verdade, tem um diferencial porque eu tenho um olhar do editor. Então, vamos supor que se eu errasse alguma coisa, ia fazer uma pergunta, foi mal formulada, não sei, qualquer coisa que eu errasse, eu sabia que já que eu tinha errado, eu sabia como corrigir isso ali na hora e eu sabia como eu ia editar. Então, isso mudava tudo, assim. Eu estava gravando já sabendo como a edição ia ficar. Resumindo, é isso. E você pega a maioria das pessoas que fazem audiovisual, são repórteres e tal, nunca editaram nada. Então, não é falta de modéstia, mas o trabalho deles vai ficar inferior ao meu, porque eu já sei que tem que fazer com aquilo. Eu faço já sabendo como vai ser usado depois, entendeu? Então, a maioria, você pega um cara que é um ator ou um humorista de stand-up que nunca sentou numa ilha de edição, esse cara não tá falando as coisas lá sem a menor ideia de como isso vai ser editado. Então, eu já falo sabendo como vai ser editado. Ô Elcio, o que você falou é bem o nosso mundo. Eu e o Matheus, a gente trabalha numa produtora de vídeo. Não sei se o Bonner chegou a comentar com você. E eu acompanho muito gravação, inclusive amanhã eu vou para uma gravação. E normalmente em gravações é mais uma pegada institucional. E a gente leva o editor
para acompanhar a gravação, justamente porque ele tem essas sacadas. Ele fala, poxa, ele chega pro câmera e fala, ô Matheus, também chama Matheus, faz um take assim, porque eu imagino direitinho na edição. Então, essa tua mente, que você já trabalhou como editor, isso vai, com certeza, ajuda muito mesmo na hora de você estar lá no meio do improviso, que você já sabe o que você precisa para a edição. Perfeito. Inclusive, eu acho que eu trabalhei já várias vezes como repórter, apresentador, editor, diretor. Agora, eu acho que o editor do conteúdo tem que ser o diretor e o editor. É mais fácil você transformar um editor em diretor que um diretor em editor. Então, na minha visão, produtora, tudo, vai fazer um conteúdo. O editor tem que ser o diretor do projeto. Ele que vai sair, ele que vai dirigir as pessoas, ele que vai dirigir a cena, porque ele sabe o que vai acontecer, sabe? Então, eu tenho essa visão. O editor é o cara mais importante do processo. Então, ele tem que ser o diretor. O editor tem que ser o diretor. Porque você pega um diretor, não sei o quê, o cara não sabe o que está fazendo, muitas vezes. Ô Elcio, mudando um pouco, você falou dos testes, né? Os testes realmente é muito louco, os testes que você faz. E desde a época antes do Legendário, eu já tinha visto no Coronhada mesmo, no próprio canal seu. Eu tava lendo um pouco de você antes de entrar, e eu vi que você começou fazendo isso, na verdade, desde a época de faculdade, que já tinha essa pegada de testes. Então, você tirou isso? E conta um pouquinho essa parada de teste, que é muito louco. É verdade. O que aconteceu? Quando eu fui pra Record, em 2010, eu peguei porque na MTV eu não fui. Na MTV eu fui fazer o que eu fazia no Quibi, basicamente. Eu não fui fazer o que eu fazia no TV Caos. E quando eu fui pra Record, eu fui fazer o que eu fazia no TV Caos. Então, esse formatinho que eu fui estourar na TV em 2010, eu tinha bolado ele em 2002, na internet, antes de ter YouTube e tudo mais. E como é que foi isso? Hoje, isso aí você vê 300 mil canais fazendo teste comportamental, teste social. Todo mundo faz hoje em dia, né? Todo mundo faz, isso aí não existia antigamente. Antigamente, câmera escondida era pegadinha, ponto final. Não tem câmera escondida, pegadinha e pronto. E eu sempre gostei da câmera escondida, sempre achei a linguagem de câmera escondida um negócio diferente. E eu falava, dá para usar a câmera escondida sem ser para pegadinha. E eu gostava de dois caras totalmente diferentes, mas que juntando esses dois dava o meu... eram minhas referências que acabava saindo muito o que eu fazia. O Michael Moore e o Johnny Knox, o Jackass. Se você pegar o TV Caos é uma mistura de Michael Moore, de uma crítica social, de uma maneira Jackass muito louca. Então, assim eu criei o TV Caos. Como eu posso fazer uma crítica social, mas não de uma maneira coxinha, Caxias, não sei o quê. Eu vou fazer uma maneira muito louca. Então é porrada. Então, mas se eu tiver com a câmera aparente, eu não vou pegar a melhor reação do cara e tal. Tem que ser câmera escondida. E aí era isso que eu fazia. Então, e aí quando eu fiz isso na internet durante muitos anos, e depois eu fiz isso na TV, que aí foi um estouro, né? Puta, aí estourou de vez mesmo. Elcio, você falou de negócio de câmera, eu gosto muito, eu vejo bastante vídeo, e tem duas pessoas que são os extremos, que eu gosto muito dos dois. Um é o John Leitão, você conhece o John Leitão? Acho que eu conheço, sim. É o que ele faz tudo bem, meio bonzinho, assim? Isso, ele faz, é muito legal. Até uma vez eu dei uma dica para assistir os vídeos do John Leitão. Tem um cara que eu queria trazer aqui, ele faz as pegadinhas do bem, é um cara num astral, assim. Eu acho que é um cara que tem muito dinheiro e ele quer ver o bem dos outros. E ele faz algumas brincadeirinhas com câmera escondida. E tem um outro que não sei se você conhece, chama Edu Primitivo, ele é do Rio de Janeiro. Conheço. Inclusive, ele copia várias matérias minhas. Ele copia várias. Inclusive, ele no começo ele pegava, chegou, eu vou fazer igual, tal. Falei, beleza. Mas então você dá o crédito. Para mim, dar o crédito é o seguinte. Ele copiava assumidamente para você. Até me avisava. E aí só que uma coisa é copiar. Vamos supor, eu vou copiar. Então fala no começo do vídeo.
Olá, pessoal, vou fazer aqui uma versão de um quadro que o Elcio Coronato fez. Roda. Ele fazia todo o bagulho, passava todo o crédito. Depois que já fazia 2 minutos que tinha acabado o vídeo, ele botava um agradecimento ao Elcio Coronato. Então vai tomar no cu. Vai se fuder. Depois a gente fez a TV Gay com o Vitinho, ele copiou igualzinho. Até os bordões que o Vitinho usou. Então vai se fuder. Pau no cu do caralho. O que, por exemplo, que ele copiava em você? Quais quadros? TV Gay, lixo arremessando no carro da janela, que eu fiz isso em 2002. Uma pá. Depois eu nem parei até de ver. Eu cheguei uma época a chamar uns caras de câmera escondida, inclusive o Leitão aí também, para montar um grupo de câmera escondida, para se ajudar, fazer collab e tal. Inclusive, o cara que botou água fria no negócio foi o Leitão, porque os outros caras estavam animados para fazer. Porque ia ser legal. A ideia era chamar um monte de gente que fazia câmera escondida, montar tipo um selo, como assim, ó, a gente sei lá, não lembro qual era o Prankster Brasil. Então nós formamos o Prankster Brasil, a gente cria um selo e um apoia o outro, um divulga o outro e vamos nessa. E eu acho que foi o John Lenton que falou, não sei. Ninguém ia pegar dinheiro de ninguém, era tipo só uma parceria de um apoiar o outro. Para todos crescerem. É isso, entendeu? E tava do Primitivos, tava uma galera. Eu que organizei os caras, porque eu sou mais velho que os caras, tenho mais estrada e tal. O La Fênix era o que estava um pouquinho mais diferente, destoava um pouquinho do conteúdo, mas eu queria botar os caras do La Fênix juntos também, que são os caras legais pra caralho, ponta firme. E aí melou isso aí. Mas assim, eu conheço todo mundo, eu sei que todo mundo faz. Hoje em dia eu não acompanho tão de perto, porque eu acho que tem poucos caras bons hoje em dia. O foda é que como você começou a parada, acho que é normal também muita gente copiar. Na televisão também, você já viu gente copiando na televisão ou mais na internet mesmo? Também. Tem um vídeo meu lá no meu canal, 10 vezes CQC copiou Elcio Coronato. Botei lá, aprovei, botei data e dia que cada um copiou. Falo mesmo, foda-se. Caraca, CQC. Copiou tudo. Tá lá. Se você botar lá no meu... 10 vezes CQC copiou Elcio Coronato. Tem matéria até na capa do UOL isso aí. Se for ver essa parada do CQC de tá na van ali, quando acontece o negócio, depois sai da van, é muito o que você fazia, né, cara? Cara, assiste o vídeo que vocês vão ver. Os caras copiavam realmente. Eu fiquei sabendo depois que os caras assistiam a matéria na produção e falavam, vamos fazer igual. Era assim que era bolado. Assistia e ia pra externa. Aí teve tipo uma gota d'água, digamos assim. Eu fiz aquele vídeo. Ficou na capa do UOL, Maurício Sticer me entrevistou. Aí chegou, os caras até tentaram dar uma resposta falando como eles são burros, né, mano? E o cara quer discutir comigo, você vai perder. Eu falei, 10 câmeras escondidas, 10 vezes que o CQC copiou Elcio Coronato, era o nome do vídeo, e eu mostro certinho, cronologicamente, o meu e o deles. Ó, Elcio tal dia, e depois eu mostro o deles, foi depois tal. E é surreal, você assiste o vídeo e fala, mano, que absurdo. Aí, os caras foram muito cabaços, eles falaram assim, como o Elcio pode falar uma coisa dessa? 4 testes que a gente fez aí, que ele tá falando que a gente copiou dele, a gente fez na Argentina muito antes. Aí eu falei assim, aí o Maurício Sticer, né, me deu a réplica. Falei, 4, eu falei que mostrei 10, né? E falou que 4 a Argentina fez antes. Então tá bom, então ele tá assumindo que 6 ele copiou. Então não são 10, são 6. E aí os caras se borraram, né, mano? Você veio me falar pra mim que 4, se você falasse que era 10, aí tudo bem. Agora você fala, não, desses 10 aí, 6, 4 a gente fez na Argentina. Aí fodeu, mano. Aí você só levantou pra eu cortar na cara. Foda. Mas tem gente legal também, igual você falou do La Fênix, que eu... Sim, tem muita gente legal, O que a gente falou aqui, que a gente falou dos caras, a gente citou aí os caras que não são tão legal, mas a gente pode falar de um monte de cara legal. Tem muita gente legal aí. Você curte fazer as paradas diferentes?
Hoje tá difícil ter coisa diferente, viu? Vou te falar. Não tem ninguém fazendo nada diferente hoje, né? No passado tinha, porque aconteceu o seguinte, cara. Depois que inventaram o YouTube, essa porra aí, as pessoas acham que copiar é normal. As pessoas não têm vergonha de copiar. Quando eu tinha 20 anos, se eu estivesse copiando alguém, era vergonhoso. Era uma coisa... Eu tinha vergonha, não tinha coragem de olhar para a cara da pessoa. E a nova geração, ela tem orgulho de copiar. E nem esconder que está copiando. A falta de criatividade não é um motivo de vergonha. Ele não vê isso como desonestidade mais. Então, é difícil. Raramente a gente vê pessoas criativas aí. Cara, assim, é que assim, um conteúdo bom, grande, posso pegar coisas pequenininhas, mas assim, coisas grandes, eu não consigo ver nada grande diferente. Que é assim, caraca, que coisa impactante, grande, né? Pode ver uma pílulazinha aqui, uma coisinha ali, um vídeo, um perfilzinho de Instagram, de TikTok, meio diferentezinho. Tem um que eu acho o cara. Aí não é nem formato, são caras carismáticos, né? Tem esse El Negrete aí, que tá no Instagram, que é um cara bem engraçado, que brinca com coisa de futebol, mas original mesmo, fala, caralho, esse cara fez um negócio diferente, mano. Poladoful, acho esse moleque bom. Poladoful, Mr. Poladoful. Ele é muito bom, ele é muito bom. Ele é bom. Cara, obviamente que tem caras que eu admiro aí, mas teria que pensar assim. Ele é bom, muito bom, que é diferente, né? Tem outros caras que são bons, mas não são diferentes. O Flow é bom, mas não é diferente. O Podpah é bom, mas não é diferente. São muito bons, mas não tem... Eles têm o jeito deles. Eles têm a personalidade deles. Mas aquilo lá é uma conversa, uma entrevista, que isso já é feito desde que existe rádio. Você falou de cópia, o Kibiloco, eu lembro que na época do blog, o pessoal falava muito de Kibá, que ele copiava posts, mas você pega o Kibi, eu não sei qual que é a sua relação com ele, mas ele parece um cara tão criativo que sempre tá inovando, tipo, fazendo coisa diferente no YouTube, o Porta dos Fundos Médios, você vê, toda hora ele tá procurando uma coisa nova, né, cara? Então, o negócio é o seguinte, era o maior blog do Brasil, então sempre o maior é que recebe a pedrada. O que aconteceu era o seguinte, como funcionavam os posts naquela época de blog? Eram outros tempos. Então o que acontecia? As pessoas mandavam por e-mail para os blogs alguma ideia, algum vídeo, alguma coisa. Você está entendendo? Então, tinha o e-mail do blog lá, aí você tinha uma ideia, a sua tia fez um vídeo engraçado, sei lá, você criou um meme e você mandava para os blogs. E aí, o mesmo cara mandava para todos os blogs. O Kibe, vamos supor que ele abriu o e-mail uma vez por semana. Ele pegava os e-mails e fazia os posts. Só que esses e-mails tinham ido para os outros blogs na mesma semana e os caras postavam antes. E aí falam que ele quibou, não é que ele quibou, ele recebeu do mesmo cara que o outro, e eles postaram 3, 4 dias de diferença e falou que quibou, mas não tinha isso, entendeu? Eram outros tempos, hoje em dia, tanto que hoje em dia as pessoas nem falam disso, porque se você falar que alguém quibou alguém, você não vai saber mais quem fez isso, porque perdeu o nexo isso, né? O pessoal faz muito quadro no YouTube aí que é tudo cópia um do outro. Eles chamam de tag, né? Eles fazem as tags, as dancinhas do TikTok. Isso é assinar o cheque da falta de criatividade, né? Tipo, não sou criativo e foda-se. O próprio TikTok, por mais que você falou, tem a gente que tem um negócio criativo diferente, ele é baseado na cópia, né? Exatamente. É a cópia. Exatamente. Ele estimula a cópia. Estimula a cópia. Então você tem seu jeito de fazer a cópia, né? Mas querendo ou não é cópia. Então, que eu acho que e as pessoas gostam de copiar e têm orgulho de copiar. Isso que eu falo, não, isso não entra na minha cabeça. Mas tudo bem, tá aí, tá.
enfim, cada um com a sua opinião. Eu não gosto. Ô, Elcio, mudando de assunto de novo, você chegou a falar dos Desimpedidos. Eu lembro que eu acompanhei os Desimpedidos quando começou. Eu lembro que eu vi hoje em dia eu não vejo mais os Desimpedidos, mas eu lembro quando começou, eu lembro de você lá, eu lembro daquele vídeo um primeiro vídeo lá que tinha a câmera escondida também, que falava... da campanha. Era uma campanha, aquilo lá foi uma campanha da Coca-Cola, né? Aquilo lá, a Coca-Cola tava bancando aquilo era um viral da Coca. Caraca, viralizou naquela época. Aquela época, hoje em dia não tem muito isso, mas o patrocinador tá pondo dinheiro, mas você não sabe, né? Aquilo lá, eu fui pro Rio, pro escritório da Coca-Cola lá em Botafogo, e eu era diretor criativo, junto com o Kibe, né? O Kibe era ele me chamou para trabalhar com ele, tanto que os primeiros vídeos foi eu e o Kibe apresentando. Eu lembro de você e o Kibe num táxi, um vídeo assim. No táxi, isso, tinha no táxi, tinha no estádio, tem eu e o Totoro enchendo a cara em BH, no jogo do Cruzeiro. Era outros tempos. E eu fiz essa campanha aí, não só eu, né? Teve mais gente que ajudou a criar, mas foi o primeiro viral do Desimpedidos. E o Desimpedidos virou o que virou. Eu não era sócio, eu era funcionário. Se eu fosse sócio, eu estava milionário. E hoje eu sou sócio de um outro canal de futebol, que é o Futebol Raiz, que, modéstia à parte, é muito mais legal. Que é com Renato Albani, Alfinete e Mauro Betti. E eu também, mas eu não apareço, eu só estou dirigindo. Ah, que da hora, não sabia que você tava por trás ali também. O Albani Renato Albani, né, de stand-up, o Alfinete, que era do Pânico, são os apresentadores, a voz é o Mauro Betti, eu sou o diretor, o Alfinete é o roteirista também, e a gente grava na Snack, onde eu faço o meu canal também, e o canal é relativamente recente, tem uns 20 vídeos no ar. O canal, cara, é o melhor canal de futebol que tem. Sem brincadeira. Assiste que você vai falar. Se não for, você vai falar, puta que pariu, é o melhor canal de futebol. Da hora. Eu queria perguntar também das apostas. Eu vi que a aposta também é um negócio que rolava bem. De onde você tirou essa parada de aposta? O pessoal gosta, né? Aposta é o seguinte, as apostas, elas são muito comuns na Inglaterra, né? O povo inglês é muito pirado em aposta, em todo tipo de aposta. Eles têm essa cultura da aposta. E eu comecei a ver uns livros de aposta britânica. Mas eles fazem com uma outra pegada. Eu falei, como é que trazer essas apostas britânicas para um jeito brasileiro e de boteco mesmo, né? Porque eles têm as apostas. Eu peguei os formatos das apostas inglesas. Não fui eu que inventei aquelas apostas. São apostas que já existem, né? São conhecidas na Inglaterra. Mas eu usei um jeito brasileiro de fazer. E eu também coloquei um ingrediente a mais lá nas apostas, que eu sempre fazia com o Vitinho, que era o cara era o moleque que me ajudava nas gravações, que é meu amigo, inclusive, hoje. E aí o quadro misturou duas coisas, por isso que o quadro deu tão certo, que era você aprender a fazer uma aposta e ganhar o dinheiro, e tinha sacanagem no final, que é meio tipo o Didi sacaneando o Dedé. Tinha essa pegada humorística, de você sempre ver o cara se dar mal, né? O Didi sacanear o Dedé, né? O Jerry sacanear o Tom. Isso é uma lógica que se repete na comédia o tempo inteiro, de o Papaléguas ferrar o Coiote. Enfim, isso é uma lógica que sempre se repete. E as pessoas gostam de ver um ferrando o outro sempre. Tá? Essa historinha que sempre você vê. O cara ele vai se dar bem, aí ele se dá mal. E aí todo mundo dá a risada dele. Então eu usei esses dois elementos, né, dessa narrativa do cara que sacaneia o outro, e trouxe esse elemento da aposta popular na Inglaterra, mas o popular na Inglaterra é uma coisa mais sofisticada, e trouxe para um popular mais popularzão Brasil. E aí bombou. Da hora. E quando já deu alguma merda em alguma matéria, tipo, principalmente acho que talvez nas de teste pega uns temas tensos, já deu uma merda, você falou, puta, passando do ponto?
Passamos do ponto. Passamos do ponto, não. A gente nunca achava que tinha passado do ponto, mas que deu merda já. Tiveram merdas e merdas, né? Quais foram as principais? Que eu me machuquei mesmo, de verdade, machucar, só uma vez, que foi quando um cara me deu era um policial, a paisana que eu digo, ele não estava a serviço, ele estava saindo de um bar bêbado, e eu estava fazendo uma matéria lá, e ele estava bem louco, eu fui abordar ele na gravação, ele mesmo bêbado, ele me deu um soco, e o cara era um policial. Cara, atenção aí, vocês que estão ouvindo, estão assistindo. Uma coisa é você tomar um soco de uma pessoa. Você tomar um soco de uma pessoa que sabe bater, seja ele um policial, seja ele um lutador de boxe, lutador de karatê, é outra coisa. Por mais que o cara estivesse... O cara tava muito louco. O cara sabe bater, bate de um jeito que vai te desnortear. Eu já tinha treinado boxe. Ele me deu um soco bem aqui, cara. Tomar um soco no queixo aqui, seu cérebro dá uma chacoalhada que você não sabe pra onde vai parar. Faz assim, de brincadeira só, no seu próprio rosto. Você vai ver que dá uma... Você já sente um negócio. Bom, e essa foi a única vez que eu me machuquei. Mas tiveram vezes que eu quase me machuquei, que eu fiz uma gravação no meio da torcida do Palmeiras, o cara ficou puto comigo, perdeu um pedaço de pau com prego na ponta e veio pra cima de mim, eu não me mexi, o cara não me bateu. Se ele tivesse me batido, ele provavelmente teria aberto o meu rosto, porque tinha um pedaço de pau com prego. Essas duas primeiras situações que eu tô descrevendo foram gravadas, foram exibidas, foram ao ar. Agora, tem situações que aconteceram que não foram gravadas. E tem situações até que foram gravadas e não foram ao ar, também tem essa. A TV eu também tomei um soco na Argentina, que foi relativamente tranquilo. Eu não tomei soco, empurra, tapa. Tapa eu nem considero, né? Tapa na cara, pra mim isso aí eu nem considero. É que o cara deu um soco, é muito diferente um tapa do um soco. Um tapa é uma coisa mais... humilhante do que machucar, né? E eu não tava um pouco me lixando para isso, eu tava lá para causar essas indignações. Teve uma vez que a gente tava gravando numa favela em Salvador, que pra gente gravar lá, eu entrei de chinelo, bermuda, camiseta, boné, porque meu cabelo já era meio marcante nessa época, sem figurino de repórter de legendário, sem microfone e com uma handcam, eu e o produtor, para não chamar atenção. Era uma gravação sobre o carnaval, os bastidores do carnaval, pré-carnaval, na verdade. E resumindo da história, o chefe lá do morro desceu com uma arma, ficou me perguntando um monte de coisa, apontando a arma para mim e tal. Conversei com ele, falei a verdade, falei, não, tô gravando aqui, tal, e, enfim. Que mais, cara? Teve uma vez que não foi comigo, essa tem gravado. Os caras estão encenando, são 3 atores, né, e são dublês, fazem cena de ação. Então, é um cara interpretando um morador de rua e 2 agressores. Eles começam a agredir o cara, né, e eu tô num prédio, no primeiro andar do prédio gravando, do lado do câmera, assistindo a cena e dirigindo os atores pelo ponto. Nisso sai um cara de uma loja com uma arma para dar nos atores, né? Nesse caso eu não estava no centro do negócio, eu já comecei a pegar os rádios, mandar a produção correr, segurar o cara, mandar os atores pararem de agredir o cara. Tiveram várias situações assim, teve vez que a gente simulou uma prostituta menor de idade, a gente colocou uma menina de 18 anos, mas ela tinha uma cara de 13, para ver se os caras queriam sair com a menina. Teve uma vez que a gente gravou dentro de um puteiro também, essa matéria não foi pro ar, e eles perceberam, eles não entenderam o que era o segurança, eles não entenderam se era investigação, se era reportagem, mas eles perceberam que tinham pessoas lá com microcâmeras. E uma hora eu vejo o cara sacando a arma, e ele era aberto, e tinha uma van filmada por fora, e os caras chegaram a ficar apontando para a van,
né? E eu falei, não sai daí, não sei o quê. E eu dispensei a equipe, que a gente tinha comunicação entre todo mundo, e os caras falaram, não, a gente não vai sair daqui sem você. Eu falei, não, eles não têm a menor ideia que eu tô com vocês, então vocês vão embora logo, porque senão, se vocês continuarem aqui, eles vão descobrir que eu tô com vocês, aí eu vou, então vaza. Não, eu sou seguro, vaza que eu vou embora, tranquilo. Ninguém sabe que eu tô com vocês, velho, vai embora. Os caras foram embora, eu peguei, saí, eu tomei no shopping lá de boa, chamei o táxi, fui pro hotel. Teve assistir a bandeira na Argentina, que também deu tudo certo. Se tivesse pegado, teria dado uma bela de uma cagada. Que ali a gente ia se ferrar, né? Ir pra cadeia na Argentina já é outros 500. Que uma coisa é você ir pra cadeia no Brasil, você é da imprensa, e né? Os caras vão te liberar agora. Você tá em outro país, você que se foda, né? Você vai tomar uma surra boa antes da gente pensar em te liberar. E tive algumas situações do Congresso também. Essas histórias do Congresso eu não costumo contar muito, porque envolve muita gente grande, assim. Tem histórias que eu conto no pessoal, no particular, assim, mas não exponho. Foi uma matéria, que uma situação que aconteceu no Congresso, uma situação grave, assim. Eles estavam totalmente errados. Enfim, eu não vou contar, porque senão... Por que acontece? Essa matéria do cara que me bateu, esse policial, a gente exibiu na TV. Eu não prestei queixa do cara na delegacia, não fiz boletim de ocorrência, porra nenhuma. Só que a corregedoria, ela viu a imagem, porque o cara se apresenta como um policial, quando ele me bate. Eu sou PM, eu sou polícia, eu não lembro se era, sou policial, eu não lembro o que ele fala. E aí a corregedoria me chamou para prestar esclarecimento para identificar o cara e tal, e a gente identificou, porque a gente tinha gravado a cara dele, porque quando foi pro ar a gente colocou blur no rosto dele. E a minha intenção não era que ele fosse punido pela justiça. Foda-se, não tava nem aí, não era esse meu objetivo. Mas a corregedoria quis ir atrás do cara, e aí eu não sei o que aconteceu com ele. Não sei se ele foi afastado, cumpriu uma pena, não sei o que aconteceu. Mas eu tive que prestar esclarecimento e mostrar a imagem do rosto do cara que a gente tinha gravado, até para não dizer que a gente estava inventando uma história, que um policial tinha batido em mim e era mentira. Não, a gente pegou, tive que ir na delegacia, prestar esclarecimento, mostrar a imagem do cara, mostrar a imagem do carro do cara, a placa do cara, descobriram quem era o cara, enfim. E essa é outra história. Por que eu não pego e explico a história? Porque se eu começar a contar a história, sei lá, a corregedoria do Congresso, vai falar, mas quem que foi? E aí eu vou ter que pegar e vou ter que contar a história e vou ter que... Vão querer abrir um processo para tentar... E não é o meu objetivo expor as pessoas, criar um problema em cima disso. Foda, hein, você tá louco, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. O que você está pensando? Agora você está focado no podcast? Quais são os seus planos agora, agora esse ano ainda? Bom, o meu podcast é o que eu estou focando, apesar de que o que acontece? A gente tem que dançar conforme a música, né? Você tem que ser criativo, sim, mas você também tem que dançar conforme a música. Eu estava olhando aqui o programa de entrevistas que eu faço, que eu chamava ele de Mind Talks. Foi dia 20 de março de 2019 e a primeira entrevista foi com o Maurício Meirelles que eu fiz. E eu não chamava de podcast. Mas eu percebi que as pessoas entendem uma conversa, uma entrevista como podcast hoje. Então eu fui obrigado a dançar conforme a música e chamar de podcast a minha entrevista. E criar um canal novo. E também estou subindo no Spotify. Porque é uma conversa. Mas tem algumas diferenças ali no meu conteúdo para os outros podcasts, assim. Assim como vocês, eu não estico muito tempo, assim, não deixo um tempo muito absurdo, e eu edito. Não descontextualizo, eu edito, né? Então, sei lá, tô entrevistando um cara, de repente ele abriu um parênteses para contar uma história que eu acho que não tem a menor graça, não tem o menor interesse do público. Ele abriu uma história para contar
sei lá, a história dele com o melhor amigo dele, quando eles eram criança, que ele foi com uma farmácia, comeu um bolo, sei lá, uma puta história merda. Aí eu corto essa história, entendeu? Eu falo, não pegou, tiro fora. Ou se não, então eu cerro também. Você até abre o programa com uma parte interessante do meio, né? Tipo, você começa a ver o vídeo, já tá uma parte legal, depois continua. Isso, né? eu jogo um highlight no começo, né? Uma coisa que vai acontecer. Faço a apresentação. Tem alguns vídeos que tem uma apresentação em off, que são caras que eu preciso contar mais a história, e tem alguns que eu coloco um bullet point assim. Agora, como eu tô focado também no Spotify, esse bullet point vai ser narrado também. Então, hoje em dia ele entra só em GC sem a minha voz, vai começar a entrar eu falando assim. Ele trabalhou na MTV, na Record e no SBT. O nome dele é Elcio Coronato, sei lá, entendeu? Então, E o seu cenário também é muito louco, né? Que ele é tudo branco, é tipo da Marília Gabriela, só que o contrário, né? Exato. Você entendeu a proposta. Tem muita gente que fala, porra, esse cenário é uma merda. Não, porque eu penso o seguinte, você... Teve um cara que comentou outro dia, você tem que fazer um cenário tipo um bar. Mas por que tipo um bar? Por que tipo um bar, tá ligado? A minha referência, o que vem na minha cabeça quando eu vejo aquele cenário é a hora que eu gosto muito do filme do Matrix, né? Que o Neo vai pra Matrix e o Morpheus começa a ensinar ele num cenário infinito, branco, né? Ele tá dentro da Matrix e tá treinando, né? É meio que o infinito, é o nada, né? E o Penn e Teller, que são o Penn Jillette, também que é uma puta referência pra mim, ele tem um programa que chama Bullshit, que eu até tenho aqui os DVDs dele aqui, mas é um puta programa foda. O cenário dele também, ele era assim, era todo branco, fundo branco. Isso aí não foi eu que inventei. Se você procurar, tem vários programas que usam esse recurso do fundo infinito para, enfim, fazer um cenário minimalista. E às vezes menos é mais, né? Então a atenção fica 100% concentrada no convidado, né? Você pode ver até que não tem nem câmera. Tem uma câmera que pega eu e o convidado e uma câmera que pega só o convidado. Não tem uma câmera que pega só eu. Porque o importante é o convidado, não sou eu. Eu faço um podcast para o cara falar, para o cara brilhar, não para eu brilhar. A gente vê aí, não vou citar nomes. Posso até falar quem não é. Vou falar quem não é, porque, né, quem não é esse cara, tá? O Felipe Solari, que é meu amigo, o Flow Podcast não é, o Vilela não é, o Podpah não é, tá? Não é esses caras. Mas existem podcasters que querem falar mais que o convidado, entendeu? Então parece que ele chamou um cara lá para ele ficar falando da vida dele. Então eu falo, porra. E no meu caso, isso é tão evidente que não tem nenhuma câmera, tem duas câmeras. Plano geral, eu e o convidado, e uma no convidado. O que mais importa é o convidado. O cenário todo branco, a mesa é branca, a cadeira tá preta, eu quero pôr cadeira branca também. Vai ficar tudo branco mesmo, assim. Tô pensando até em eu usar branco, para a única coisa com cor ser o convidado, entendeu? Para ser uma coisa bem esteticamente, caralho, que coisa, entendeu? Então, é tudo branco, só o cara que é a figura colorida do programa. Tá tipo aquele. O cara não tá no céu, né? Tá muita gente falando de São Pedro. Isso, muita gente brinca. Coisa de tortura que tinha antigamente lá, você lembra que a sala toda branca, a pessoa se vestia de branco e ficava todo perdido. Isso. Essa tortura, né, ela se baseia na falta de estímulo sensorial, né, visual, sonoro, né, e aí você vai ficando num estado de ansiedade, digamos assim. Porque o cara passa um período gigantesco sem falar com ninguém, sem ver ninguém, etc e tal. Porém, se você usar isso de uma maneira... Não é à toa que o hospital é branco. Assim. Se você usar isso de uma maneira correta, o branco, e a ausência de estímulos
sei lá, um objeto decorativo. Se você tirar tudo, deixar o cara simplesmente no cenário branco, olhando para mim, a concentração do cara tá 100% em mim e nele. Então, o que ele tá me falando tá saindo ou da cabeça dele, mesmo, ou do coração dele, ou eu estimulei ele a falar alguma coisa. Ele não pegou e teve uma ideia porque ele viu um objeto no cenário do convidado. Você tá entendendo? Dá um input, né? É muito bom pra gente ter ideia, né? Estimular a criatividade, caminhar na rua. Porque você vai tendo inputs diferentes, vai vendo coisas, vai vendo pessoas e tal. Quando você tira todos esses elementos, você vai para a essência da pessoa, né? Então, tem muito disso ali na estética também, né? Não só eu uso esse recurso, né? Isso aí não fui eu que inventei. Tem mais pessoas que usam esse recurso de você anular estímulos para minimizar os estímulos externos, porque para o que essa pessoa falar vir do coração, do âmago dela, ou de alguma forma ser provocada por mim, que sou o entrevistador, o cara que ela está conversando. Pô, muito louco, muito louco. Eu só vou querer que você volte aqui no estúdio. Vou querer um dia que você venha aqui para trocar Com certeza. Tem muita coisa para te falar. Pô, se quiser esticar um tempinho aí, fica à vontade. Fechou, vamos fazer isso acontecer. Antes de fechar, só queria a gente sempre dar alguma dica de alguma coisa que a gente vê no final. Nós três aqui vamos falar alguma coisa, algum filme, alguma série. Eu sei que você já deu uma porrada de dica durante o programa, mas vamos dar mais uma. Eu vou falar do filme novo do Zack Snyder, que tá lá na Netflix, é o Army of Dead, que é de zumbi. Não é um puta filme assim, de um puta roteiro, mas dá pra você assistir jogando um Candy Crush. Mas é muito legal, assim, zumbi, tem tigre zumbi, cara. Então só puta, isso. Eu vi essa chamada. Eu vou até te falar o que eu pensei. Eu tava vendo Netflix, escolhendo um filme. E aí eu fiz a seguinte reflexão. Por que eu nunca vejo nada de zumbi? Eu não gosto. O meu irmão vê o Walking Dead, essas porra. Mano, eu não consigo ver, sabe? Sabe, ó, coisas. Isso é uma pauta boa que eu posso até gravar um vídeo falando. Coisas que todo mundo gosta. Eu gosto de muita coisa que todo mundo gosta. Muita coisa. Né? Eu gosto de muita coisa que todo mundo gosta. Eu não sou um cara. Eu gosto de futebol, eu gosto de funk, eu gosto de praia, eu gosto das coisas que todo mundo gosta. Eu gosto da Anitta, eu gosto das coisas populares. Da Copa do Mundo. Mas zumbi não dá. Mas zumbi eu não gosto. Game of Thrones eu não gosto. Tem umas paradas que eu falo, mas por que eu não gosto disso? Sabe? Tem umas paradas que eu falo, como todo mundo gosta. E eu me esforço para ver, porque eu falo, mas como pode. Senhor dos Anéis, tem umas paradas que eu não consigo ver. Super-herói mesmo, eu praticamente não consigo ver. Não consigo. Não prende a minha atenção. Eu sou igual o Elcio também. Pra mim, tudo que é muito viajado, muito fora de ficção, se é um filme de ficção, mas tem que ser uma coisa, um toque de ficção. Isso. Né? Um toque, aquela coisa, aquela viajada no tempo. Isso. Ele tem um elemento ficcional que desdobra o resto. O resto continua normal. Não é tudo uma zona. Exato. Aí você pega Senhor dos Anéis, o Max adora. Harry Potter, eu não vejo graça, a coisa que meu cérebro, não sei, ele não, eu gosto de muita coisa. Eu sou igual você, assim, eu gosto muito de ficção, mas é assim, e se viajasse no tempo? E se existissem robôs, inteligência artificial? E se tivesse uma coisa, não é todas. Isso. Aí se mudou tudo, né? Não, se mudou uma coisa, o que aconteceria? Aí beleza. Agora, porque eu assisto essas coisas tentando, não sou eu, né? Todo o público, tentando ter uma identificação com aquela situação, né? Pô, o que eu faria nessa situação? Quando o negócio vai para o âmbito muito surreal, sabe uma coisa que eu consegui assistir, que eu achei que eu não conseguiria assistir? Nárnia. Isso aí eu não vou conseguir ver. Eu falei, pô, gostei. Eu achei que eu nunca ia conseguir ver, eu gostei. Existem exceções também. Boa. Manda sua dica, não vai ser Nárnia, né? Não, ó, eu vou te falar, vou dar algumas dicas que estão mais recentes na minha cabeça. Apple TV.
The Morning Show. Peraí, deixa eu pegar o celular aqui para não falar. Pra eu falar os que The Morning Show é muito bom, hein, cara? É muito foda. Bom. Que é bem isso que eu tava falando com o Renato agora. For All Mankind, que é para toda a humanidade, que é se a corrida espacial não tivesse parado, o que teria acontecido? Então, a União Soviética e os Estados Unidos teriam continuado indo para a Lua inúmeras vezes. É bem legal. E aí, tipo, a gente estaria até hoje. E aí tem 2 temporadas, né? Então, a evolução da corrida espacial, porque o homem chegou na Lua em 69 e parou. Essa é uma série ficcional com uma realidade paralela. Tem vários personagens da vida real, Kennedy, tal, mas tem uma mudança ali, uma distopia, né? Pum. Então, também é da Apple TV, que é muito legal. Qual mais eu achei legal? Cara, eu assisti uma série, a última que eu assisti, do Netflix, é uma série islandesa, da Islândia, chama Trapped, com T. Eu acho que é pego, né? Tipo, caiu na armadilha, seria a tradução. Trapped, Trapped. Muito legal, se passa na Islândia. Eu comecei a ver, ainda não vi inteiro, também na Netflix, O Sucessor. Operação Êxtase também no Netflix é muito boa. E os caras fizeram um filme, que é um spin-off de um personagem agora, acabou de sair. Tem uma outra, mano, que se passa em Ibiza, que é muito foda também. Peraí, porque essa vale a pena também. Como é que é o nome dessa série? White Lines. É uma série também do Netflix, que é muito boa. E tem uma que é o mistério do Silver Lake. Tem bastante dica boa, hein? É um filme do Amazon Prime, essa. Pô, eu costumo postar na sexta-feira no Instagram nosso as dicas, então vai estar tudo lá. Boa, esses aí. Você nem me avisou, mas essas tá uma curadoria foda. São dicas muito boas. Aí tem mais uma que é um voo. Eu vi essa no Amazon Prime também. Cara, como é que é? Eu tô passando ao creme de la creme do On Demand. Fica uma responsa aí pro Renato, que vai ter que dar uma dica também, Renatão. Eu joguei lá em cima o nível do... Eu tô dando um Google aqui para pesquisar, passando a altura da dica do Elcio. Porra. Pesadelo nas Alturas, na Prime Video. Porra, listão, hein? Listona foda. Como que é esse, Elcio? Acho que eu já vi. Pega um teco-teco, eles têm um romance no passado, se reencontram. Bom pra caralho. É o tipo de filme que eu gosto, esse. Porque ele... Puta, eu podia falar só sobre... Inclusive, daria um ótimo vídeo de YouTube, assim, eu fazer uma análise desse filme. Porque ele é um filme que ele não tem muita variação de cenário, assim, de locação. Ele te prende do começo ao fim, assim, é foda. É desse tipo de filme que eu acho foda. O cara cria uma situação ali e vai. Nesse caso é um avião que se passa num teco-teco os dois, assim. Mas tem um capítulo de Seinfeld, né, um clássico, que ele se passa o tempo inteiro, o capítulo inteiro na sala, estão na parte lá de espera do restaurante chinês. E o Seinfeld conta essa história, o Jerry Seinfeld conta, que quando ele apresentou esse roteiro para os produtores, isso antes do Seinfeld ser o Seinfeld da TV, os caras falaram, você tá te tirando? Você acha que o público vai ver um capítulo de uma série que o pessoal fica o tempo inteiro esperando a hora de ser chamado? Falou, é isso, porque é isso que acontece na vida da gente. A gente passa, às vezes, meia hora, 50 minutos esperando para ser chamado para entrar no restaurante, tá ligado? Então, e acontece um monte de coisa enquanto tá acontecendo lá. Mas e o que ele fala? O que acontece? Nada, eles ficam esperando. O que acontece quando você tá esperando? Aí vem um negócio, vem alguém, sai alguém, derruba a comida.
é a vida, né? O Seinfeld foi genial em retratar o nada, né? E as pessoas têm essa dificuldade, que é mais ou menos o que o movimento desses novos podcasts, como o Flow, o Podpah, de fazer uma conversa sem pauta, né? Sem ter a pauta. Eu ainda gosto de ter a pauta, ter uma linearidade, mas eles falam, vamos lá, né? Vamos lá e vamos deixar rolar e vai, né? Eles têm pouquíssimas informações do cara e deixa a conversa fluir. É legal também, né? O Seinfeld foi gênio nisso, ele falava que era o nada, né? Que era sobre o que se trata a sua série. Ele falava sobre nada. É demais. Bom demais. Eu vi um episódio do Seinfeld que tá na fila do restaurante ali, esperando. É esse. Depois ela fica esperando uma ligação. Acho que a menina fica esperando uma ligação também. Ninguém liga. Puta, isso. Não acontece nada no episódio. Isso, é maravilhoso, não acontece nada. Muito bom. Renatão, o que você tem aí pra de dica? Agora subiu o nível, né? Não, subiu demais, ela subiu muito nível. Mas antes da minha dica, eu quero falar de um filme, eu não vou lembrar o nome, faz muito tempo que eu vi, que é bem o que eu acho o Elcio gosta. Depois, se eu lembrar, eu falo pro Bonami te passar. E eu ponho como dica. Era gosto de ficção. E se o cara ele recebia o jornal do dia seguinte? Então, por exemplo, hoje ele recebia o jornal de amanhã. Tem até uma cena que a mulher pergunta, uma faxina tá limpando um lugar lá, pergunta, esse jornal é seu? Eu pergunto de que data que é, de hoje. Falo, não, então não é meu. Ele sempre recebia. Então, assim, aí tem uma cena lá que fala que um piano ia cair às 15 horas em tal avenida em número tal. Aí ele tá andando, olha pro relógio, aí ele põe um braço assim, o pessoal para, o piano cai. Aí, então, assim, ele consegue salvar muita gente. É tipo aquela ficção, ok, que eu consigo aceitar. Sim. Eu vou pesquisar isso daí, eu vou dar um jeito de achar aqui, depois eu te mando aí, que é um meio que humor, assim, é uma coisa engraçada. Eu vou mando. Mas a minha dica não tem nada a ver com o que vocês falaram. Eu vou dar uma dica de um restaurante bom, para vocês irem almoçar. Não é nem restaurante, é uma dica, sabe, para você ajudar um amigo meu lá de Minas Gerais. Montou uma casa, uma entregas de carne, especializada em carnes. Eu falei? Eu acertei, queria falar. É o Fuego, lá em Poços de Caldas. Falei, mano. Eu falei que ia dar uma dica de um restaurante, pô. Restaurante é sempre válido. Lá em Poços de Caldas, é o Fuego, só carnes novas. Ô, Matheus, por essa eu não esperava, hein? Essa aí foi boa. Quem vai ver a lista vai ver um monte de filme do restaurante. Não, eu cantei a bola. Eu falei, ele vai dar uma dica de um restaurante. Acertou. Muito bom. Ô, Elcio, muito obrigado por ter participado. Acho que o pessoal só consegue achar. Segue o podcast do Elcio, acho que é o foco principal agora, né? Então, isso. Muito obrigado. Tem algum recado final? Pô, é isso, cara. Queria agradecer. Fico muito feliz quando me convidam e vocês têm um norte aí para... Também gosto das que não tem, eu gosto de todos os tipos, mas acho que, né, você percebe que o cara pegou, viu a sua história, viu o seu trabalho, viu que gera mais interesse, assim. Vocês têm aí uma ideia de tempo que vocês querem produzir o conteúdo e tal. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Continuem. Enquanto está nesse esquema, continuem fazendo remotamente, publiquem no Spotify, e assim que vocês conseguirem, cara, voltem a fazer presencial e me chamem que eu irei no presencial com o maior prazer. Com certeza. Show de bola. Se estiver fazendo presencial, você pode ter certeza aí que você vai ser um dos primeiros para ir lá conhecer o nosso estúdio. Demorou. Valeu, Elcio. Pessoal, semana que vem, toda terça-feira, estamos aí, 11 da manhã, a gente está soltando o programa. Valeu. Falou.